Paz seja convosco. Louvo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos permite estar na sua casa. Demorei um pouquinho mais hoje para liberar o link. A porta deu uma travadinha aí. Essa porta é meio cheia de gueri-gueri aí. Vou ter que só eu baixar essa porta. Tem que abaixar com calma, senão problema. Nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de buscar ao Senhor. Queremos conhecer mais dele. Como o nosso presbítero Sebastião fala, Jesus está voltando. Espero que quando ele voltar, você suba, não fica aqui. Tá? Qualquer coisa, se você ficar, você pode pegar a chave lá na minha casa, pode pular, não tem problema não. Então eu vou botar lá, você pode pegar a chave à vontade. Vai achar no caminhão também. Pode. Está liberado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, agradecer pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado conosco, para conosco. Queremos, Pai querido, mais uma vez nos apresentar a Ti, Pai, como desejosos de ouvir a Tua santa e bendita voz. Glória a Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, possa falar aos nossos corações, não seja apenas um tempo de reunião social, mas seja um tempo, Pai querido, que nós podemos meditar na palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Paz seja convosco. Amém. Adereço este aqui, nosso altar. Nossa querida irmã Menísia agraciou a casa do Senhor com duas lindas flores, que são obras das mãos do Senhor, que nós dedicamos a Ele. Em nome de Jesus. Quero mais uma vez saudar você com a paz do Senhor. Agradecer pela sua disposição, seja de uma forma presencial, seja de uma forma virtual, de dedicar algum tempo ao Senhor. Os dias cada vez são piores, as pessoas cada vez são piores, e se nós não tivermos preparadas, nós vamos agir segundo a nossa carne, não segundo o Espírito. Eu estou sentindo falta, apesar de estar gostando bastante de fazer esses estudos a partir de livros escritos. Talvez o próximo tema eu busque um livro bíblico para a gente meditar. O tema passado a gente ainda lia mais, mas esse é um pouco mais... são mais ensinamentos, a gente acaba lendo poucas escrituras, isso eu estou sentindo falta. Bom, estamos tratando dos pecados intocáveis, aqueles pecados também conhecidos como sutis, aqueles que a sociedade não diz que é pecado, aquele que você pode cometer e as pessoas dificilmente vão apontar o dedo para você, em especial porque não estão vendo. E nós começamos na semana passada um subtítulo chamado sobre a malignidade do pecado. Iniciamos falando sobre o câncer, fazendo uma comparação do câncer com o pecado. Falamos sobre o contexto do câncer, ele poder ser benigno, mas no caso desta comparação pecaminosa, ele sempre vai ser uma condição maligna. E a condição maligna do câncer é um câncer que não tem limites. E se você não parar aquele crescimento de alguma forma, com uma quimioterapia, uma radioterapia, algum medicamento, se você não fizer nada, exceto, claro, a ação divina do Senhor, soberana do Senhor, aquele câncer ele vai se espalhando, ele pode começar no ombro e ir até o dedão do pé. Entendeu? É claro que a pessoa vai acabar morrendo antes. Mas a condição é que o câncer, ele maligno, ele invade o corpo todo. E quando nós pensamos no pecado, o pecado também tem esta característica. Ele age desta maneira. Ele começa como uma coisa pequena, como uma coisa talvez imperceptível, como uma coisa comum às pessoas que estão à nossa volta, mas o que acontece é que ele vai tomando todo o nosso ser. Falamos que além do problema de você ter este pecado se manifestando no seu coração, é que também você, pela sua fala, pelo seu jeito de agir, você também passa esse pecado para outros. O câncer físico, ele não passa para outros, mas o nosso câncer espiritual sim passa.
Porque dependendo do jeito que você fala, da reclamação, do mal-estar que você causa ali, as pessoas elas também começam a falar mal de Deus, elas começam a murmurar, elas começam a ver que a situação para você como servo de Deus está assim, e também para ele também assume que aquilo também tem direito. Nós cristãos costumamos usar a cultura para avaliar os nossos pecados, falamos isso na semana passada, lembrando que nós estamos fazendo apenas um resumo. A sociedade ela tem padrões e muitas vezes para justificar os nossos pecados nós nos apoiamos em conceitos que a sociedade apoia. Então seja o homossexualismo, seja a ideologia de gênero e o que quer que seja, aquilo fica tudo muito lindo e maravilhoso. A gente tem visto isso muito nos filmes e nas séries, em que se pinta o amor de uma forma que não é o padrão bíblico. E de tanto aquilo ser falado, a gente acaba aceitando aquilo como uma coisa comum. O câncer, como o pecado, é algo que se ele não for resolvido, se ele não for tratado, a gente acha que venceu ele, mas ele aparece em outro lugar. Bom, a mentira, ela deixa de ser mentira, mas deixa de ser um outro tipo de vício. Nessa questão que você está falando da questão da extensão do próximo, né? O pecado atinge o próximo, as pessoas à nossa volta, né? Então assim, colocar um para falar, citando todos, né, os outros. Mas assim, às vezes, por exemplo, um mau humor, né? A reclamação, acorda um dia com um mau humor, uma amargura no coração, né? De alguma situação, de alguma pessoa. Então, naquele dia, às vezes, o brilhar da presença de Deus através da sua vida não fica menos, parece que irradia menos para a vida das outras pessoas. E o impacto positivo de Deus, né, do brilhar de Deus sobre as outras pessoas, parece que naquele dia, naquele momento que você está passando, cometendo coisas que não agradam a Deus, parece que abaixa o impacto, o brilhar de Deus na vida da outra pessoa, retrocede o raio de sol, entendeu? Só não parece, tá? Você fala não parece, é isso que acontece, tá? Então nós na semana passada também citamos alguns pecados como impaciência, orgulho, ressentimento, irritação, que é isso que você está falando. Todos esses pecados na vida espiritual são perigosos quando você os tolera, porque eles tendem a crescer. Então dei alguns exemplos, entre eles algum olhar cobiçoso pode se transformar em pornografia e logo depois se transformar em adultério. Falamos do efeito do pecado na nossa vida, falamos do efeito do pecado na vida dos outros, mas a condição pior de todas é a condição do efeito do nosso pecado perante o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é santo. Quando nós nos ressentimos, quando nós magoamos, nos sentimos magoados e quando magoamos o próximo, nós temos um problema muito maior do que a esfera natural. O problema maior é que nós estamos sendo rebeldes à pessoa de Deus, ao ser de Deus. O nosso pecado, ele afeta também as nossas vidas. Há consequências reais nas nossas vidas. Mas o problema maior é que nós estamos maculando a majestade, a santidade de Deus. É algo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Nossos corações eles têm sido tão endurecidos que nós achamos que tanto o próximo como Deus, ele não é afetado. Quando eu estou em aconselhamento com alguém, em especial em casos de natureza sexual, adultério, alguma coisa, e quando eu trago a memória da pessoa que quando ele está fazendo esta prática, pode ser essa, pode ser de roubo, de droga, de mentira, de qualquer coisa que seja, Deus está do seu lado. As pessoas elas se constrangem, porque nunca nós imaginamos o ser de Deus nos olhando diante daquele pecado. Então às vezes eu vejo algumas pessoas ouvindo música no rádio, no carro. Aquelas músicas muitas vezes são músicas profanas, músicas que você olha e recheada de palavrões. E eu fico imaginando, será que aquela pessoa ela estaria ouvindo uma música dessa com a mãe dela no carro? Mãe dele no carro? Falando de pornografia, de sexualidade. Será que a pessoa ela se sentiria bem com a mãe no carro? E aí, se nós passarmos essa ideia para a situação de que Deus está presente, se nós conseguíssemos visualizar Deus de uma certa maneira, lógico que não visualizar olhando, mas visualizar, perceber a presença de Deus no lugar, será que nós seríamos profanos como nós somos?
Quando nós olhamos o ambiente da igreja, por exemplo, é um local interessante, porque na igreja as pessoas costumam ser santos. Então as pessoas levantam as mãos aos céus, as pessoas abraçam os outros, declaram a paz do Senhor. Tem uma história conhecida que diz que o Joãozinho chegou lá para o pastor. Já contei essa história, mas ela cabe bem aqui. O Joãozinho chegou para o pastor: pastor, eu queria mudar para a igreja. Oh, que isso, Joãozinho? Sua casa é uma casa tão bonita, uma casa, um sobrado tão bonito, tão bem localizado, tem lá um gramado, tem uma piscina, tem uma série de coisas na tua casa. Eu já fui visitar, é uma casa muito bonita, Deus tem abençoado vocês. Por que, Joãozinho, você quer mudar para a igreja? Porque aqui na igreja, pastor, papai, ele beija a gente, ele abraça a gente, ele cumprimenta as pessoas, ele trata bem a mamãe. A gente sai daqui, ele xinga, ele briga, ele discute com as pessoas, ele fala palavrão. Então, na igreja, a gente queria morar aqui. Então, este ambiente da igreja nos reflete, nos remete ao pensamento de que Deus está aqui. E realmente Ele está aqui. Mas Ele também está no mercado. Ele também está no dia que você está dirigindo, onde você quer que esteja, você está lá e Deus também está. Fale, André. Não, pastor, só relembrando a aula passada, que me constrangeu, e até hoje está surgindo efeito, é que o Senhor falou o seguinte: imagine todos os seus atos, inclusive atos de relação sexual com a sua esposa, qualquer coisa que você vai fazer. Você imagina que Deus está sentado na sua frente. Mas é isso. Aí eu comecei a pensar, hoje, essa palavra, até seria bom o senhor frisar ela de novo, que agora o senhor acabou de falar aí, é que ela surge um efeito muito grande. Hoje eu fico o tempo todo, eu estou dirigindo, eu tive um problema no trânsito ali, que eu vou revidar, Deus está me vendo. Como é que Jesus iria fazer no meu lugar? Hoje eu tento levar as coisas dessa forma. Surge um efeito muito grande. Pare para pensar, todos nós paramos para pensar e imaginamos que Deus está ao nosso lado. E é real, Ele está. Mas tenta visualizar e sentir a presença de Deus do teu lado. Você vai mudar as atitudes. Se você é salvo, se você é eleito, você se constrange. Eu lembro que um dos casos que eu já relatei, não sei se eu relatei aqui, mas na faculdade, eu estava indo dar uma aula lá em Riacho Fundo 2, e trânsito pesado, e eu tentando ir lá para Riacho Fundo 2 para dar aula, e uma van, ela me dando luz, entendeu? Para eu sair, eu não conseguia sair, eu ficando nervoso, e aí chegou uma hora que deu uma vaga, eu caí para a direita, e aí a van foi passar, eu cheguei, eu abaixei o vidro, indo dar uma aula de teologia, e eu tirei o dedo para fora e mostrei para o cara. Quando eu vi, era uma van escolar, e eu fiquei imaginando, olha, eu podia ter causado um acidente, constrangi uma série de coisas. Naquele dia eu me envergonhei exatamente nessa situação, apesar de não ter ouvido antes. Depois eu pensei, falei, caramba, Deus vendo, eu indo para a obra dele, e eu fazer o que eu fiz, né? Como nós seres humanos, nós somos pecaminosos. Sim, Menise? Não, um exemplo mais simples assim, e que assim, para todas as idades hoje em dia, né, da tecnologia, que às vezes a gente pode até reservar um tempo assim para usar a tecnologia, usar os apps, essas coisas, e no início às vezes a gente está até ciente da presença de Deus, né? Começa a mexer nas mensagens e sentir a presença de Deus. Mas chega um ponto que você, às vezes Deus quer um tempo com você, e quando você vê, você mergulha naquele, seu tempo gasta naquele tanto de mensagem, naquele monte de coisa, e o seu tempo, quando você foi, você não teve tempo com Deus, sabe? Então assim, é uma coisa que você esquece da presença de Deus ao seu lado. Assim. 2 Samuel 12, nós iniciamos uma explanação em cima do semana passada. 2 Samuel capítulo 12, versos 9 e 10. 2 Samuel, quanto, pastor? 12, versos 9 e 10. 9 e 10. Alguém, por gentileza?
Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser a tua mulher. Sim, a ele mataste com espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Esse texto é um texto interessante, porque em 2 versículos ele usa a palavra desprezo. A palavra desprezo é uma palavra muito forte, porque você está vendo uma coisa, você sabe que está errado e você vai e faz. Não é algo que você tropeçou, não é uma ação, não é um pecado que você cometeu impensadamente, se eu posso dizer assim. Davi, ele era amado de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que Batseba era casada, ele era um homem com muitas esposas. Urias era um amigão dele, já tinha salvo a vida dele várias vezes, e ele foi e fez. É a condição do dolo. Você faz de caso pensado. O impressionante dessa história é que a espada realmente não se apartou da casa dele. A gente vê a consequência desse pecado pela vida toda dele. E aí, exatamente, isso aí eu ia falar no segundo momento, mas já que a Rô trouxe, eu vou adiantar. A consequência do pecado era algo muito sério, em especial para os filhos de Deus. Davi, ele é encontrado como a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus é a bolinha, né? Ninguém toca, né? Você não fica tocando, né? Você fecha o olho. Qualquer movimento que vem pro teu olho, você pisca. A gente brinca, eu fico lá atormentando a minha filha muito. Aí eu pego as coisas e faço assim, né? Eu falei assim, quando você parar de piscar, eu paro. Acho que não vai parar, né? Entendeu? Então, a menina dos olhos. E Davi sabia que ele estava errado, e ele fez exatamente o que não deveria ter feito. Vou voltar na condição da consequência. Você se lembra do adultério de Davi com Batseba, de como o rei tramou, e a palavra é essa, tramou a morte do marido dela e seu amigo Urias para encobrir o caso. Em palavras brandas, Deus ficou chateado e mandou o profeta Natan confrontar a Davi a respeito do seu pecado. Então o que acontece ali? Deus, ele ficou tão incomodado com aquele pecado que ele manda um homem para ir lá, porque Davi, ele era uma pessoa importante. Quanto mais é dado, mais é requerido. Talvez se um outro homem tivesse cometido o mesmo delito, Deus não tivesse agido dessa mesma maneira. Mas a figura de Davi era uma figura extremamente importante. Tanto que Jesus, ele é conhecido como raiz de Davi. Ou seja, é citada a figura de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Observe o uso da palavra desprezaste no verso 9 e no verso 10. No primeiro, Davi despreza a lei do Senhor. No segundo, Deus, falando por meio de Natan, o acusa de desprezo não apenas à lei, mas ao próprio Deus. É a condição idólatra que nós temos falado, que é a condição de que quando você opta por fazer algo que o teu coração deseja, contrário às Escrituras, você está idolatrando a si mesmo. Ídolos do coração. É uma matéria que eu dou até nos cursos de faculdade na teologia. Ídolos do coração. Nós nos preocupamos com os ídolos católicos romanos, mas nós não nos preocupamos com os ídolos do nosso coração. O ídolo pode ser a família, o ídolo pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o caminhão. Tantos ídolos que nós colocamos acima do nosso Deus, fazendo com que nós venhamos a pecar. E essa condição para Deus é uma condição em que você está desprezando
a sua lei, a sua pessoa, entendendo sempre que a palavra de Deus é a figura de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras têm uma finalidade: glorificar a Deus a partir da revelação de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que, aonde você estiver, a pregação que você estiver ouvindo, se num futuro você estiver numa outra igreja, a primeira coisa que você tem que olhar, a pregação tem o que no centro? Cristo ou outra coisa? Se a pregação é outra coisa além de Cristo, você está no lugar errado. Você me desprezou. Vemos então que pecar é desprezar a lei de Deus, mas também vemos que desprezar a lei de Deus é desprezar o próprio Deus. É fácil vermos o pecado de Davi como algo horroroso e deixarmos de aplicar as palavras de Natan a nós mesmos. Nós não temos necessariamente um profeta que é nos enviado para nos exortar dentro das situações que nós estamos fazendo, mas nós temos o próprio Espírito Santo. Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele. Isso vem ocorrer a partir de Atos capítulo 2, em que o Espírito Santo ele passa a habitar nos corações. Levanta a cabeça aí, cara, senão você vai olhar as formigas passando aí. Antes o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra e voltava. Veio sobre Natan, trouxe o confronto de Davi, voltou para os céus. Preciso novamente, desce sobre Natan, desce sobre quem quer que seja, fala e volta. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então a nossa ação ela é muito mais grave do que a ação de Natan, de Davi. Então pode ser que nós não tenhamos o próprio Natan falando conosco, mas nós temos o Espírito Santo. É fácil vermos o pecado de Davi como algo horroroso, mas muitas vezes nós não olhamos para os nossos pecados como um pecado tão grave assim. No entanto, como já vimos, todo pecado, seja grande ou pequeno aos nossos olhos, é cometido primeiramente contra Deus. Por isso que a condição da cruz é: primeiro nós pecamos no sentido vertical. Primeiro nós pecamos no sentido vertical, para depois nós pecarmos no sentido horizontal. Antes de você agredir o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu patrão, o seu próximo, você agride a Deus. Você despreza Ele, porque na lei dele está dizendo que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas e também o próximo como a nós mesmos. A Deus e ao próximo. A letra E é uma conjunção adicional que diz que é uma coisa mais a outra. Várias passagens das Escrituras mostram uma coisa mais a outra. Então, nós temos que amar a Deus e, ele coloca no mesmo nível, e ao próximo. Quando nós pensamos em dízimos e ofertas, dízimos e ofertas, não é uma coisa ou outra. Não é amar a Deus e não amar o irmão. Dentro dessa condição de amor ao próximo, Deus ainda ele é mais incisivo. Ele fala: se você diz que me ama e você não ama o seu próprio, você é mentiroso. Não tem como você amar a mim que você não está vendo, sendo que o teu próximo você está vendo e você não ama. Tem uma pessoa, pensando um pouco, é como se a gente, assim, na mente, entre aspas, a gente visualizar no próximo a figura de Deus. Né, entre aspas, porque fazer... Não é entre aspas, é exatamente isso. É literal. Aqui aí entra aquela questão que Jesus falou, que as pessoas foram na conversa com Jesus, né? Mas quando foi que eu te dei pão? Quando eu fui te visitar na prisão e tal? Quando eu fui te visitar quando você estava enfermo? Então, se a gente, nessa questão do amor, é visualizar o próximo está fazendo a Deus, né? É o primeiro Deus e o próximo segundo, né? Só conseguimos fazer isso se nós tivermos leitura da palavra e oração, senão nós não conseguimos. É por isso que as pessoas, o mundo está como está. As pessoas elas não têm acesso às coisas divinas e aí elas agem pela carne. Todo pecado, seja grande ou pequeno, aos nossos olhos é cometido contra Deus. Portanto, qualquer mergulho em qualquer pecado que considero aceitável, não estou desprezando somente a lei de Deus, estou desprezando o próprio Deus.
Pense nisso na próxima vez que você for abrir a boca para criticar alguém, massacrar alguém. Entendeu agora porque eu disse que a nossa descrição de pecado ela vai cada vez piorar mais? Nós não estamos melhorando, nós estamos nos descortinando perante o pecado. E às vezes a gente acha que quanto mais a gente lê, mais a gente se limpa do nosso pecado. Não. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós oramos, mais nós temos consciência do que nós somos pecadores. É diferente. As nossas vestes só serão limpas na glória, na eternidade. Então aqui você só vai contemplar a sujeira sua, e aí é o motivo de cada vez mais você glorificar a Deus, porque Ele te resgata do seu pecado, apesar da condição que você vê. Ler as Escrituras é colocar um óculos com um foco melhor, para que você possa olhar a sua roupa e falar assim, realmente está suja. Ao expor o pecado em nossos relacionamentos, em Efésios capítulo 4, verso 25 a 32, Paulo é claro: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o apóstolo Paulo está trazendo a condição de relacionamentos emocionais. Ele vem falando assim: quando você age errado, você entristece o Espírito de Deus. Quantas vezes eu e Rosângela, às vezes tem uma discussão besta, falei com ela essa semana, falei assim, a gente tem que parar de discutir por coisa besta. Nós entristecemos ao Senhor, é errado fazer isso. E nós fazemos isso com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os pais, com o irmão, com todos os nossos relacionamentos. Quando reconhecemos que nosso pecado ofende o Espírito Santo, ou seja, ofende a Deus, nós reconhecemos que Deus é o nosso Redentor e Pai. Nosso pecado, ele entristece, magoa o Pai Celeste. Quer sejamos grosseiros com alguém, quer recusemos perdoar alguém que nos ofendeu, estamos magoando o coração do Pai. Então você tem que pensar que toda vez que você faz algo de errado, você entristece, magoa o coração de Deus. Ainda bem que Deus não é sentimental como nós o somos, porque se assim o fosse, Ele reagiria de uma maneira que não haveria um ser humano na terra. Mas graças a Deus que Ele não age como nós agimos. Nós reagimos de uma maneira de acordo com aquilo que nós somos ofendidos. Deus não. Ele derrama mais e mais amor para nós. Essa questão que você falou sobre a questão que a Bíblia traz, quanto mais lemos para trazer mais o nosso pecado, é exatamente isso que aí Deus se faz conhecer mais, né? Já não somos ignorantes do pecado, né? Então o que não conhece, ele está no pecado, então assim, ele não entende a lei, não sabe, né? Mas a gente não tem mais desculpa para fazer o que é errado, né? Além de magoarmos nosso Pai Celeste com o nosso pecado, também abusamos da sua graça. Paulo afirmou que Deus nos perdoa segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios 1, 7. Alguém, por gentileza? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça, nós que lemos as Escrituras, nós que temos entendimento e conhecimento, e mesmo assim pecamos, recebemos o perdão dos pecados. Ainda está procurando Efésios aí, cara? Nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Isso é uma verdade bendita, mas o pecado, na sutileza da sua enganação, cochicha em nossos ouvidos que as palavras grosseiras e os sentimentos e os ressentimentos não importam, porque Deus já os perdoou. Isso é um grande engano teológico, em que as pessoas falam assim: se eu já sou salvo porque Deus me elegeu, então eu posso fazer o que eu quiser. Se a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela nunca foi constrangida, nunca foi salva. Nós pecamos tanto ou mais do que as pessoas que não conhecem a Deus, porque nós temos o conhecimento, mas isso não nos dá direito a fazer o que nós queremos, pecar como nós pecamos.
E esse constrangimento tem que ser cada vez maior no nosso coração. Cada vez mais nós temos que nos sentir incomodados dentro dessas situações. Porque tem até um versículo, pastor, que fala que Tem vários. o juízo vai começar pela casa de Deus, né? Perdão, no entanto, não significa fazer vista grossa ou tolerar o pecado. Deus nunca faz isso, pelo contrário, Deus sempre julga o pecado. Mas em nosso caso, ou seja, de quem confia em Jesus como Salvador, Deus julgou o nosso pecado na pessoa de Cristo. Então o nosso pecado ele foi colocado sobre os ombros de Jesus Cristo. Isaías 53:6. Verso 6. Isaías, o quinto evangelho. 53:6. Sim, senhor. Deixa eu ver se eu dou conta de aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós todos. Ah, você arranjou uma versão. Tudo bem, mas tá legal, entendeu? Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Então ele, Jesus Cristo, levou o meu pecado, levou o seu pecado na cruz do Calvário. Então, antes de nós olharmos para os judeus e condenarmos eles pelas ações deles, nós temos que lembrar que nós não estávamos fisicamente lá, mas espiritualmente o peso do pecado no ombro de Jesus Cristo era o pecado de Paulo, de Luísa, de Rosângela, de Rafael, de Gabriel, de todos nós. Todos os nossos pecados, eles estavam sobre os ombros de Cristo. Observe bem que cada um dos nossos pensamentos, palavras e atitudes é realizado na presença de Deus, que é aquilo que eu estava conversando, que o André citou. Salmo 139. Sempre alguém que não leu ainda, tá? Versos de 1 a 4. Salmo é fácil, hein, cara? Mas eu estava no provérbio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou a mim, e tu, Senhor, já conheces todo. Como que ele pode fazer tudo isso se ele não está do nosso lado? Ele examina o nosso andar, cada pegada, cada passo que nós damos, o nosso caminhar, o nosso deitar, todos os caminhos que nós passamos, tudo que nós fazemos. Antes que a palavra chegue na boca, ele já sabe, ele já conhece o nosso pensamento, ou seja, ele é um Deus de perto. Apesar de ser um Deus tremendo e grandioso e majestoso, ele também é perto de nós. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todas as nossas palavras e atitudes são realizados na presença de Deus. Pastor, e assim, ao mesmo tempo que a gente se aproxima da palavra, tem dois efeitos. No seu relacionamento com Deus, você se aprofunda. Você fica mais ciente dos seus pecados, da sujeira que nós temos, mas ao mesmo tempo sua vida, você começa a ter uma ótica mais pura. Quanto mais você se aprofunda do relacionamento com Deus, você vai vendo o mundo, as pessoas, o seu contexto de vida, tudo à sua volta, você vai obtendo, a sujeira vai sendo diminuída e você vai tendo vendo as coisas com mais pureza. No seu relacionamento com Deus, Deus vai te dando uma ótica melhor. Ótica melhor, sim. Diminuir sujeira de jeito nenhum. Não, eu falo assim, na questão da ótica. Não, nós só vamos ver com mais nitidez. A nossa sujeira, ela continua a mesma. A nossa sujeira, a nossa pecaminosidade, ela continua a mesma. Nós só seremos limpos do nosso pecado e nossa iniquidade quando tocar a trombeta e o nosso corpo corruptível se transformar em um corpo incorruptível, única e exclusivamente. Mas eu falo assim, não é na questão da ótica. Antes, quando você via um fato de forma maliciosa,
no seu contato com Deus aprofundando, você já não vê mais daquela forma maliciosa, você vê de uma forma pura, no olhar De jeito Deus. nenhum, que conversa. De onde você tirou isso? Não sei de onde você tirou isso. Você está dizendo para você que você tem um olho puro, você não tem. Nós somos maus, inerentemente maus, Minísia. Não, eu falo relacionamento com Deus. Relacionamento te transforma. Te transforma, você continua mentindo, você continua pecando, você continua falando mal do outro. Que pureza é essa? Que pureza é essa? Que nós continuamos pecando, em que Deus fala, se você disser que você não cometeu pecado, você me faz mentiroso. Nós não nos purificamos, nós aprendemos a coisa, vemos a coisa, e nós sabemos que estamos errados e vamos lá e fazemos de novo. A diferença é que o sangue de Jesus é sobre a nossa vida e nós somos purificados. Estou falando assim, não que a gente não peca, a gente peca, mas eu não estou falando não. Só vou corrigir assim, na questão que eu estou falando. A gente peca, mas eu estou falando assim, a gente sempre tem que ir ao altar de Deus pedir perdão, quando a gente estiver nessa terra. Mas eu falo assim, que a gente assim, é transformado pela palavra, é isso que eu estou dizendo. Deveria. Entendeu? Se fosse assim, se nós fôssemos realmente transformados pela palavra, nós teríamos homens santificados dentro da igreja, homens e mulheres, nós não temos. Imaginar que quando você peca um erro na palavra, você errou em todos. Então, você não se limpa. O pecado seria então uma causa pétrea na vida do homem? Causa pétrea é aquelas causas que Não pode ser movida assim, tá? Você pode ter um momento de lucidez, mas daqui a pouco você comete 100 pecados. Não tem. É um processo de enxugar gelo. Enxugar gelo. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, Ele ouve as nossas palavras antes mesmo que a pronunciemos e vê tudo o que fazemos. Até mesmo os nossos motivos Ele examina. Paulo escreveu que quando o Senhor voltar, Ele manifestará, ou seja, Ele sondará os motivos do nosso coração. Nós podemos pecar de tantas formas, de tantas maneiras. Isso significa que toda a nossa rebeldia, todo o nosso desprezo por Deus e sua lei, toda a mágoa que causamos ao Espírito Santo, todo o nosso pouco caso com a graça divina e todo o nosso pecado acontecem abertamente na presença de Deus. Nós fazemos sabendo que estamos errados e continuamos fazendo. E eu não estou falando com não crente, eu estou falando com o crente. Estou falando com pessoas que leem as Escrituras, com pessoas que oram, pessoas que vêm na dominical, pessoas que ouvem as pregações noturnas, pessoas que estão tentando viver de uma maneira. Mesmo assim, a nossa condição é uma condição de total imundícia. O melhor ato que nós cometemos para Deus é como um trapo de imundícia, que é nada mais, nada menos do que o pano que as mulheres usavam no deserto a 40 graus nas suas menstruações. Para Deus, o nosso melhor ato de pureza, de limpeza para Ele é imundo. Imundo. Nós estamos crescendo na santificação progressiva. Nós crescemos no nosso negócio, mas nós continuamos. É que eu falei de enxugar gelo. Nós estamos caminhando para uma melhoria, mas a quantidade de coisa que nós temos para melhorar é tão maior do que a nossa condição menor, do que a nosso avanço. Sim, nós temos que santificar progressivo, que é buscar fazer. Mas continuamos sendo pecadores. Continuamos sendo imundos. É como se estivéssemos encenando o nosso pecado diante de Deus, enquanto Ele assiste a tudo do seu trono real. Nós falamos de um livro chamado A Pecaminosidade do Pecado, e é um título que parece uma redundância, né? Você fala da pecaminosidade do pecado, mas é a mesma condição de que Deus, que é santo, Ele vai ser santo sempre, somente Ele é santo e nós também. Como pecadores, todos os nossos atos são pecadores, nós somos totalmente, completamente pecadores. Se é pequeno ou grande aos nossos olhos, é hediondo aos olhos de Deus. Deus perdoa o nosso pecado porque Cristo derramou o seu sangue, mas Ele não o tolera. Pelo contrário, cada pecado que cometemos, até o mais sutil, aquele em que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus quando Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. Então as coisas menores que sejam, foram colocados nos ombros de Cristo, naquele momento em que Ele levou os nossos pecados. Pastor, então assim, dando a volta e abordando de outra forma. Assim, então eu acho assim, quando você começa a caminhada com Cristo, a presença você vai buscando, né? Deus vai trabalhando no seu coração para buscar, e quanto mais você vai cedendo
seu eu e deixando Cristo transparecer, mais o fruto do Espírito, né? Você Então, não a cede o gente seu diz, eu, Menisa. Você está colocando a pessoa do ser humano como uma pessoa ativa na história. Não, a pessoa de Cristo. Não, você Não falou, é seu quando eu deixo, você falou, quando eu paro de dar vazão à minha carne, começo a dar vazão, porque você não consegue fazer isso. Quem Não, faz é Deus. é A ação é Deus. divina de Deus, não é sua. Então não sou eu que dou, é Deus que faz em mim. Não, é verdade. Exatamente, eu falei errado. Na ação divina de Deus sobre mim, né, a operação dele, e aí ele agindo no meu eu, tocando no meu eu, e Cristo transparecendo, aí o fruto do Espírito vai elevar e o fruto da carne vai abaixar. Sim. Né? E isso é o processo de santificação progressiva. Se nós olharmos para a multidão dos nossos pecados, nós temos milhares de quilômetros para caminhar, mas nós estamos melhores do que o momento que nós iniciamos nossa caminhada. E isso é santificação progressiva. Cada pecado que cometemos, até o mais sutil, aquele que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus. E aqui reside a malignidade do pecado. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Essa é então a má notícia sobre o nosso pecado. E como você viu, ela é muito, muito ruim mesmo. Qual deve ser a nossa reação diante disso? É redirecionar essa notícia para as pessoas que você julga como são pecadoras? Você vai aprendendo isso, ouvindo isso, você vai olhar para os outros ou vai olhar para si? A manifestação da palavra, ela é primariamente para a transformação do nosso ser, para que você seja 1% melhor. Dentro do curso que eu faço de administração financeira, pela internet, a pessoa fala assim, o que importa é que você seja 1% melhor. 1%, mas pô, 1% não é nada, mas é 1%. A cada dia você tem que melhorar um pouquinho. Não dá para você se acomodar, mas você tem que estar sempre em processo de melhoria. Se você olhar para trás, você vai falar assim, poxa, eu só andei isso, mas você andou. Se você olhar para frente, ainda tenho muito a caminhar, o alvo está muito longe de mim. E isso é o que move os cristãos a continuar caminhando, através da força do Senhor. Se essa atitude de transformação, de mudança, é um desejo do meu coração, do seu coração, então nós temos uma boa notícia, há salvação para a gente. E aí nós focamos no pecado, o pecado individual, o pecado contra o próximo, o pecado contra Deus, nós somos dignos do inferno, mas a boa notícia é que os nossos pecados já foram levados sobre a cruz do Calvário. No dia da glória, quando tiver o dia do juízo, o que vai acontecer? Ele vai olhar para todos os seus esforços, ele vai olhar para todas as suas ações, pensamentos, e não é que ele vai julgar você como num juízo, uma balança, agora você entra ou você não entra. Ele vai ver tudo aquilo que você cometeu, que você fez, e vai falar assim, poxa, eu tinha, a Menísia, ela teve toda essa possibilidade de crescer em Cristo. Quanto que ela usou em relação a isso? E aí vai ter um prêmio que chama-se galardão, que é algo que é meio nebuloso dentro da explicação das Escrituras, mas é algo na glória, o que vai acontecer. Vai ter diferença entre um e outro. Por isso que nós temos que aqui na terra tentar praticar o máximo possível. Quanto menos nós tropeçarmos, mais nós glorificamos a Deus e mais vai ser melhor a nossa vida na glória após a nossa ressurreição em Cristo. Amém? Amém. Finalizamos sobre malignidade do pecado. Quando nós voltarmos do intervalo, nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Te aguardo após o intervalo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.